Graça e paz, amados. Igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amados, eis que iremos trazer uma mensagem com o tema Cristo, a verdade que liberta. Vamos orar ao nosso bom Deus, pedindo-lhe a direção, a proteção, e que o Espírito de Deus trabalhe de uma maneira maravilhosa em nossas vidas. Senhor amantíssimo Deus, soberano Pai, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, Senhor, eu quero te louvar, te bendizer, te glorificar, Senhor, por este momento tão especial, Senhor. O momento em que, Senhor, irei, ó Deus, ministrar a tua palavra. Usa-me, ó Deus, porque irei usar a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. E aonde esta mensagem chegar, Senhor, ela chegue, Senhor, ó Deus, movida pelo teu Espírito, impactando corações, mentalidades, ó Pai, trabalhando de uma maneira especial e glorificando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 8 e o verso 31. Jesus Cristo dizendo para os judeus: Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, Jesus estava falando para aqueles judeus que haviam crido nele. Ele estava falando exatamente a respeito da lei, que a lei fazia dos judeus escravos. E era exatamente isso que Jesus estava falando para eles, principalmente aqueles que haviam crido nele. Porque os outros criam em Moisés, criam na lei. Aí ele diz no verso 36, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus está falando isso para os judeus, amados? Porque ele veio com propósito, exatamente para desbloquear as mentalidades daquele povo que viveu debaixo de um jugo terrível. E Jesus Cristo veio exatamente para abrir a mente deles. E estes judeus que haviam crido no Senhor estavam verdadeiramente envolvidos com a verdade do Senhor, os ensinamentos do Senhor, ensinamentos que eram contrários aos ensinamentos dos religiosos. Jesus Cristo veio ensinando, quebrando paradigmas. Se alguém lhe fizer o mal, faça o bem. Se alguém lhe chamar para andar 1 milha, ande 2, 3. E era exatamente isso. Quando alguém estava sendo apedrejado, ele chegava e trabalhava dialogando com aquele povo, mostrando para eles que todos eles também tinham pecados. Porque eles não cumpriam toda a lei. E quem não cumpria a lei tinha pecado. E no verso 36, ele diz, Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em 2 Pedro 3,18, Pedro diz, Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória. 1 João 2,25 diz, Esta é a promessa que Ele fez, a vida eterna. 1 Coríntios 7,21 diz, Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Paulo falando para aquele povo de Coríntios. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. No verso 23 ele diz,
por preço foste comprado. Não vos tornei a escravos de homens. Por que Paulo está falando assim para aquele povo? Porque Paulo sabia a maneira como era conduzido os escravos. O escravo, ele tinha um tempo ali para o seu senhor. Quando era o tempo da libertação, se ele tivesse família, a esposa e os filhos ficavam para o seu senhor. A não ser que ele se submetesse ao seu senhor para ficar para sempre escravo. Mas ele tinha que ter uma marca. Pegava-se uma suvela e furava a orelha dele. Aí Paulo está dizendo, por preço foste comprado, não vos tornei mais escravos de homem. Paulo está falando isso diante a lei. Paulo conhecia a lei. Paulo era um doutor da lei. Era um fariseu. Paulo conhecia e Paulo estava tratando com o assunto que eles conheciam, aquele povo conhecia. Gálatas 4, 7, Paulo diz, de sorte que já não és mais escravo, porém filho. Vocês não são mais escravos. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha que coisa maravilhosa, de escravo para filho de Deus, amado. Isso só na graça. Esta revelação é na graça que nós temos. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Romanos 8,3 diz, porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne. A lei estava enferma. Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne. Condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Deus enviou seu Filho, amado, para passar por aquele processo, esse que estava falando com os judeus. Jesus, o Cristo de Deus. Para que através dele libertasse aquele povo. Mas nem todos estavam acreditando, poucos haviam acreditado. E no verso 2 de Romanos 8 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo chama ministério da morte, com aqueles mais de 600 preceitos inseridos dentro da lei. Gálatas 3,10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É isso mesmo, amados. Gálatas 3,10. Está escrito desta maneira. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. No verso 13 de Gálatas 3 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o verso 24 de Gálatas 3 diz, de maneira que nos serviu de aio, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O verso 25, mas tendo vindo a fé em Cristo, já não permanecemos subordinados ao aio. O que era o aio, amado? Paulo sabia do que estava tratando com aquele povo. O aio era um servo do seu senhor que conduzia os filhos do seu senhor para as atividades. Ele era criança e conduzia as crianças a alguma atividade, escola, alguma coisa, levar em algum local, depois trazia e entregava o seu senhor. Aí Paulo está dizendo, não precisamos mais de aio. Não precisamos, esse aio aqui era a lei que estava conduzindo a Cristo. Não há necessidade de mais ter a lei e ter Cristo. É tudo pela fé agora. O verso 26 ele diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o que Deus fez em nossas vidas. O verso 14 de Gálatas 1, ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção e a remissão dos pecados, o que significa isso, amado? É coisa estrondosa, coisa impactante. Foi que ele pagou a dívida. Redenção e remissão é isso, é salvação eterna, é libertação eterna. E Paulo diz aos Gálatas e também diz aos Efésios, capítulo 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, pelo seu sangue, o sangue de Cristo. Ou seja, remissão dos pecados. O sangue de Cristo desobrigou o cumprimento de uma pena sobre a vida nossa, amados.
uma sentença que estava para nós, só porque temos crido nas promessas do Senhor, temos crido, e isto é pela graça, amado. Não é nada por preceitos de lei, não há mais condenação para quem está em Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Somos livres para adorá-lo, somos livres para bendizê-lo, somos livres para onde quer que estejamos nós, possamos cultuá-lo, adorá-lo, para a glorificação do seu nome. A condenação era para quem estava na lei. Jesus, uma certa vez, ele disse: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque a ruptura torna-se maior. E em pleno século 21, as pessoas ficam fazendo remendo, pegando itens da lei e querendo remendar com o que é novo, com a graça. Mas não dá certo, amado. Não dá certo, porque quando não cumpre tudo da lei, torna-se maldição. A graça é livre. Ela lhe dá asas para você voar, lhe dá liberdade, não libertinagem, lhe dá liberdade para você glorificar o nome do Senhor. Você ter plena convicção de salvação eterna. Você saber que o Senhor é contigo aonde quer que você for. E saber que o Senhor é quem provê todas as coisas para você. Que o Senhor cuida de você, que o Senhor te ama. Nós o amamos bem na verdade, mas que primeiro Ele nos amou. Está escrito na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele estava falando para aqueles judeus que haviam crido nele. A verdade de Deus, revelada em Jesus Cristo, tem o poder de libertar de todas as mentiras, enganos e limitações que prende de conceitos errôneos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amados, deixe o seu like, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, querendo o bom Deus.